Oi gente, tudo bem? Estamos aqui de novo agora para a nossa terceira aula de Química Geral. A gente já estudou nas primeiras aulas o que diz respeito à estrutura da matéria e também sobre a história do átomo e como que as coisas funcionam. Átomo, dentro do átomo o próton, o elétron, o nêutron. Agora a gente vai partir para a classificação periódica dos elementos. Como é que os elementos químicos são organizados dentro da tabela periódica? Quem que chegou nessa ideia, se sempre foi assim, sempre não foi. A história da tabela ela mostra vários detalhes, desde as primeiras tentativas até o que a gente conhece por tabela periódica hoje. Dois cientistas acabaram destacando bastante no que diz respeito à tabela periódica. Um deles foi o Dmitri Mendeleev. Em 1869, ele estabeleceu uma tabela periódica das mais parecidas com as que a gente tem hoje de forma moderna. Só que ele organizou na ordem crescente de massas atômicas. E a parte ruim disso tudo é que as massas atômicas elas não seguem uma ordem numérica, uma progressão aritmética. São números quebrados e não seguem uma progressão. Então era um pouco ruim de trabalhar com isso. Apesar de que a tabela periódica moderna, lá de 1913, de outro cientista que foi o Henri Moseley, ela não mudou a ordem dos elementos químicos, ela só mudou a maneira com a qual a gente classifica. Ou seja, a primeira classificação para a tabela periódica moderna é de acordo com o número atômico. Os números atômicos tratam-se de números inteiros e seguem uma sequência 1, 2, 3, 4, até chegar no 118, que é a quantidade de átomos que a gente já tem hoje na tabela periódica. Certo? Então, só para retomar, ela foi inicialmente organizada na ordem de massas atômicas, depois foi transferido para que ela estivesse na ordem de números atômicos. E uma coisa bem interessante de saber, já falei, vou repetir para vocês, não foi alterado nenhum elemento químico do lugar, certo? Vamos tocar aqui para o nosso slide para frente. Então assim, ó, olha no slide, galera. Classificação dos elementos químicos. Eu posso classificar eles de diversas maneiras. A gente viu que a primeira classificação é de acordo com o número atômico. Outro tipo de classificar é de acordo com os períodos e as famílias. Observem bem a imagem, os números que estão presentes nessa imagem. Agora, olhem aqui para mim. Isso, gente. Eu tenho linhas que são horizontais e linhas que são verticais nesse esqueminha de tabela periódica genérico. As linhas horizontais, que são as linhas deitadas, são em número de 7 linhas, conforme o desenho. Períodos. É essa maneira como a gente vai chamar cada uma dessas linhas deitadinhas, cada uma dessas linhas horizontais. E agora, olhando ainda para o desenho, eu tenho ali as minhas linhas horizontais, que são as linhas em pé, que a gente chama de colunas. Elas recebem nomes também, são chamados de grupos ou famílias. Esses grupos podem ter nome de 1, 2, 3, até chegar ao grupo 18, ou ainda, como era denominado há um tempo atrás, que está caindo em desuso, mas ainda se tem muito nos livros, eu posso então ter as famílias A e famílias B, certo? Volta aqui para mim. Então, gente, períodos, linhas horizontais, e as nossas famílias ou grupos, as nossas linhas verticais, em pezinho. Os períodos são em número de 7 e as nossas famílias ou grupos em número de 18. Esses 7 períodos, eles dizem respeito às camadas, lembram lá do átomo de Bohr, das órbitas definidas? Então, se eu tenho elementos químicos que estejam na primeira linha do primeiro período, eu vou dizer que eles têm apenas uma camada. Se eu tenho elementos químicos na segunda linha, que é o segundo período, eu vou dizer que eles têm 2 camadas, e assim sucessivamente até chegar ao 7º período. Já para os grupos ou famílias, que são as colunas, as linhas verticais, eu tenho de 1 até 18 e eu separo elas em famílias A e famílias B. No caso das famílias A, eu também tenho uma característica que dá semelhança para todos os elementos que estão nessa mesma coluna. Então, elementos do grupo 1 ou antiga família 1A. O que significa dizer que um elemento químico está no grupo 1 ou na família 1A? Significa que na última camada, que é aquela mais afastada do núcleo do átomo, ou seja, lá onde o elétron tem mais energia para escapar do meu átomo,
eu vou ter um elétron somente na última camada. Lembrando que essa última camada, a gente chama ela de camada de valência, certo? Então assim, família 1A, um elétron na camada de valência. Família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Eu pulo toda a família B, porque ela tem um funcionamento, uma química um pouco diferente, e eu vou para o grupo 13, que a gente chama de 3A. Esse grupo 13, que é o 3A, significa que eu tenho 3 elétrons na camada de valência. No 14, 4 elétrons na camada de valência. No 15, 5. No 16, 6. No 17, 7. No 18, 8. Ok? Vou trocar de slide e vocês deem uma olhadinha no slide aqui, por favor. Isso, olhando para o slide, eu tenho então uma outra classificação. Quanto ao tipo dos elementos, eu posso ter elementos representativos e elementos de transição. Elementos representativos, eles correspondem às famílias A, conforme mostrado na imagem. 1A, 2A, pula um pedacinho, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Já os elementos de transição, eles equivalem à família B, que vai ali no 3B e vai até o 2B. A gente estuda muito pouco sobre família B, certo? Só um detalhe. Dentro dessa família B, eu posso ter os elementos de transição externa e interna. Observem na imagem aqui comigo. Os elementos de transição interna, interno é dentro. Estão vendo que tem duas linhas ali e algumas flechas direcionando essas linhas? Significa que aquelas linhas estão dentro da tabela periódica, ok? Por isso são chamadas de transição interna, elas estão dentro. O que está para fora externamente, que está sendo mostrado o tempo todo, transição externa. Uma curiosidade que nem está aqui no nosso slide, mas é importante saber. As famílias A e B, elas também têm uma característica de apresentar lá na camada de valência, que é a última camada, subníveis, que são S, P, D, F. Os grupos 1 e 2, que é a família 1A e 2A, eu tenho subnível S. Do 3A até o 8A, eu tenho subnível P, exceto o átomo de hélio. Aos de transição externa, todo mundo termina em subnível D, e os de transição interna, todo mundo termina em subnível F. Correto? Dando continuidade à nossa aula aqui. Muito bem. Grupos que podem ser chamados também de famílias, e eles têm alguns nomes que são especiais. E esses nomes especiais, eles estão relacionados nas famílias A, que são os elementos representativos. Então, olha para a tabela que a gente tem no slide. No grupo 1, eu tenho ali os elementos que estão presentes, a quantidade de elétrons de valência, e eu tenho o nome. O grupo 1 é chamado de família dos metais alcalinos, ou grupo dos metais alcalinos. O grupo 2, os metais alcalinos terrosos. Grupo 13, a gente pula o 3 até o 12 e vai lá no 13, porque a gente só quer saber das famílias A, os elementos representativos. O grupo 13, o 14 e o 15 não tem nomes tão especiais assim, é apenas o nome do primeiro elemento químico, boro, nitrogênio e carbono, respectivamente. E eu tenho também agora o grupo 16, chamado de calcogênios, o 17 de halogênios e o 18 de gases nobres. Certo? Volta aqui para mim. Então, galera, esses nomes são bem importantes e vocês têm que saber. Presta atenção nisso. Vamos continuar aqui com a nossa aula, então. Muito bem. Olha para o slide. Outra classificação. A gente já viu algumas e tem mais uma. Eu posso classificar de acordo com 5 critérios. Eu vou ter o átomo de hidrogênio, que na nossa imagem está com a cor verde. O hidrogênio, ele não tem família, ele não pertence a grupo nenhum e ele não pertence a nenhuma outra classificação. A gente diz que o hidrogênio simplesmente é ele mesmo se classifica. Eu tenho aqui nesse esquema vários quadradinhos, vários elementos químicos em amarelo, que são os metais. Eu tenho os semimetais em rosa, os ametais em roxo e os gases nobres em azul. Certo, galera? Volta aqui para mim. Então, eu vou falar sobre 2 específicos, sobre os metais e os não metais. Basta eu saber, na verdade, o metal para eu poder ver as características. Características dos metais, de um modo geral. Eles têm brilho metálico característico. A gente olha para uma substância, para um objeto, a gente sabe que ele é metálico pelo brilho. Segunda característica,
Eles, de maneira geral, eles são sólidos. Quando eu falo sólido, não estou falando rígido, certo? Eu posso ter metais que eu posso mexer ele como se fosse uma folha, e tudo bem, ele continua sendo sólido. Então, eles são... fugiu a palavra. Eles têm brilho metálico, eles são em geral sólidos, exceto um deles, que é o átomo de mercúrio. O mercúrio é o único metal encontrado no estado líquido, no ambiente. Eles têm o quê? Eles são ótimos condutores de eletricidade e de calor. Eles são dúcteis e maleáveis, ou seja, através do derretimento, que é a fusão, e da solidificação, a gente pode alterar a forma desses metais. Tanto que a gente pode usar chapas de metais, a gente pode usar panelas de metais. E eu tenho outra característica também. Os metais, eles são formadores de cátions, ou seja, aqueles que podem doar elétrons. São as principais características dos metais. O que são os não metais? É tudo o contrário. Se um brilha, o outro não brilha. Se um é sólido, o outro não é sólido. E por enquanto esse pedacinho de aula. Na outra a gente continua, certo?